Então, boa tarde a todos, obrigada pela presença, é um prazer recebê-los nesse FAO Encontros, particularmente com muita alegria e com muita satisfação que nós recebemos hoje a professora Glória Cecília Figueiredo, da Faculdade de Arquitetura da Federal da Bahia, também pesquisadora do grupo de pesquisa Lugar Comum, o José Eduardo e a Vilma Santos, do Acervo da Laje, Gilson Vieira, da Sociedade Nacional Trem de Ferro e do Movimento Verde Trem, e o Antônio Luiz Sargento, da Associação de Moradores da Rua Voluntários da Pátria e Santa Luzia. Esse grupo grande, coordenado pela professora Glória Figueiredo, veio hoje falar sobre o monotrilho de Salvador, esse monotrilho em disputa, e eles vieram nos convidar a pensar se são infraestruturas da morte ou mundos urbanos incomuns. O monotrilho de Salvador é um projeto proposto para substituir o trem de subúrbio, no trecho que liga Salvador ao município de Simões Filho. É uma parceria público-privada entre o governo do estado da Bahia e uma empresa chamada Metro Green Skyrail, da Bahia, vinculada a uma corporação chinesa chamada Build Your Dreams. O anúncio dessa obra vem gerando inúmeras críticas, inúmeras dúvidas, e um grande debate em Salvador, entre moradores, a universidade, profissionais, cidadãos que estão interessados no seu viés autoritário e por causa dos seus impactos, né, que trazem ameaças e violações aos modos de vida do subúrbio ferroviário em Salvador. Para eles, portanto, essa intervenção do monotrilho pode interditar ou fragilizar redes econômicas, circuitos populares, sobretudo aqueles ligados à pesca, mariscagem artesanal, né, ou aos trabalhos de rua, gerando ainda graves violações de direitos sociais, situações de racismo institucional, de racismo ambiental, ameaças de remoção forçada, efeitos de imobilidade, intensificação de políticas de morte, enfim, lógicas destrutivas que eles vão tentar apresentar e discutir aqui conosco. Em janeiro desse ano, a professora Glória e o grupo de pesquisa Lugar Comum conduziram uma escola de verão, lá junto com todos esses moradores, essas lideranças e suas comunidades. Essa escola de verão analisou os impactos desse projeto sobre os modos de vida tradicionais desses locais, e então eles vieram hoje ao FAO Encontros apresentar e discutir esse trabalho. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, sobretudo os participantes da mesa, e vou passar, então, a palavra à professora Glória. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente o convite feito pela professora Ana Baroni para estarmos aqui hoje compartilhando essa experiência coletiva e um conjunto de reflexões em torno desse conflito, em torno da produção dessa infraestrutura de transporte. Agora, de início, muito rapidamente, eu vou tentar apenas situar essa experiência e, de fato, né, quem vai tomar a palavra inicialmente são coletivos e associações do subúrbio ferroviário, que é esse território que está sendo extremamente impactado por essa intervenção, para depois, no final, aí sim eu retomar e trazer também considerações e agregar reflexões nessa discussão. Então, assim, muito rapidamente, nesse ponto de partida, e no sentido de situar um pouco essa experiência, falar que ela tem sido elaborada coletivamente a partir da Escola de Verão, Monotrilho em Disputa, como a professora Ana Baroni se referiu, né? Ela foi realizada em fevereiro, só que ela envolve não apenas o Lugar Comum e as associações que estão aqui, mas um grupo bem maior que nós, que estamos aqui hoje,
formado por moradores do subúrbio ferroviário, professores, estudantes da Universidade Federal da Bahia e diversos grupos de pesquisa dessa universidade, além de coletivos urbanos e associações parceiras. O grupo de pesquisa Etnicidades, esses 3 vinculados, sediados na Faculdade de Arquitetura da UFBA, e também o grupo de pesquisa Colapso do Instituto de Geociências da UFBA. Então, como já dá para perceber um pouco nessa diversidade, esse espaço de colaboração ele foi criado por inquietações em torno desses conflitos, ameaças e impactos que começaram a se delinear a partir do anúncio dessa intervenção, que propõe a desativação e a substituição do trem do subúrbio. Então, a Escola de Verão, que foi realizada em fevereiro, ela se colocou como um espaço de formação e ação, tentando fortalecer a abertura desse debate diante de um fechamento pelo governo do Estado, que continua conduzindo autoritariamente, né, não tem um debate aberto de alternativas em torno, sim, de uma necessária melhoria da infraestrutura do transporte ferroviário, e essa solução está sendo colocada sem maiores discussões. Mas, além de fortalecer esse debate necessário, a abertura desse debate público, particularmente a Escola de Verão, ela esteve engajada com uma produção de comunicação na interseção com a avaliação de políticas urbanas, porque entendemos que essa interseção entre comunicação e políticas urbanas ela é extremamente importante para tentar incidir nas disputas em torno da intervenção. Esse final era só para dizer que a Escola de Verão ela propõe uma ação coletiva na interseção entre comunicação e avaliação de políticas urbanas, porque a gente entende que problematizar a dimensão da comunicação a partir de uma avaliação crítica de políticas urbanas é algo extremamente importante no sentido de uma aposta numa incidência, de fato, na reabertura da formulação da política urbana. E aí, com isso, gostaria de exibir 3 curtíssimos vídeos que foram alguns dos resultados de um material bem mais extenso produzido nessa colaboração envolvendo moradores, estudantes, professores, esses coletivos aqui todos, no sentido de uma aproximação de vocês participantes, né, com essa problemática, esse conflito, né, que depois, na sequência desses curtos vídeos, a gente vai passar a ouvir de forma mais detida questões e demandas que têm sido colocadas pelos habitantes do subúrbio ferroviário e, no final, eu também vou estar agregando reflexões no sentido de explorar essa ideia de mundos incomuns que compõem a cidade e que confrontam essas estruturas de morte. Então, seria isso como ponto de partida, e, se for possível, a gente preparou os vídeos, gostaria que saber se dá para eles serem exibidos agora. Na sequência, a gente ouve os coletivos e associações do subúrbio, e depois eu acrescento ainda essa discussão. Como o monotrilho impacta e ameaça o subúrbio ferroviário de Salvador. Olha que barril, a passagem do trem, que antes era 50 centavos, vai passar a custar R$ 4,00 com a implantação do monotrilho. Esse projeto, realizado por uma parceria entre o governo do estado da Bahia e o consórcio de empresas chinesas Skyway, vai impactar na renda mensal dos usuários do trem, interferindo nas dinâmicas econômicas locais. A gente já está acostumada a ir e vir, pagar R$1, que é 50 centavos a passagem. Então, desde quando vai mudar para o VLT, ou sei lá, o que quer que seja, a gente vai ficar muito puxado, porque eu tenho uma vendinha aqui, e essa vendinha faz com que a gente vá na feira comprar mercadoria, para voltar para trabalhar. E se a passagem for a R$4, ou daqui até lá seja mais, vai puxar muito, vai ficar muito pesado para o bolso. Desenvolvimento para quem? Adianta ter um transporte moderno se a gente não pode pagar por ele? Qual lugar que você se sente mais seguro? Provavelmente, você deve ter respondido sua casa. Mas já pensou acordar com ela pichada e a notícia que será removido eminentemente? É assim que a obra do monotrilho do governo do estado da Bahia, com a parceria do consórcio Skyway, está tratando os moradores do subúrbio. Vai para onde? A gente vai sobreviver aonde? Pode garantir que nós vamos ter. Vai dizer aonde vocês vão, não ele pegar e dizer que vai acabar. Eles querem acabar. Isso deixa a gente triste. No total,
serão 364 casas removidas. Nas obras do metrô da Paralela, utilizaram um método de indenização sofisticado. No do subúrbio, nem foi feito um cadastro socioeconômico das casas que estão no caminho do monotrilho. Suburbano também é gente! O projeto do monotrilho no subúrbio é realmente a prioridade para a região do Lobato? Dona Neuraci, de 80 anos, nasceu no subúrbio ferroviário, no bairro de Santa Luzia, e até hoje convive com a água da chuva e do esgoto despejado na região. A água bem... Por que quebrou aqui lá dentro? Que a água entrava e sai. O que eu quero fazer? Quem tem sua casa vai ter condições de voltar? Ninguém não. A gente está morrendo pedindo socorro, fica aí no socorro. A água invade e alaga toda a sua casa. É um problema vivido também por centenas de moradores de Santa Luzia. Evidenciando uma realidade que o governo insiste em não querer ver. Nós estamos no raio onde o VLT, o monotrilho, vai passar. Nós temos aqui obra de interesse público, obra de infraestrutura, muito mais barata, e não contempla, o governo não enxerga a necessidade de resolver questões como essa. E então, seu governador, como ficam as questões de deslizamento e saneamento básico no subúrbio? Faz sentido trazer modernidade quando não se tem o básico? Então, passar a palavra para Gilson Vieira, da Sociedade Nacional Trem de Ferro e do Movimento Verde Trem. Ele vai tecer os seus comentários, as suas considerações sobre o projeto que vem sendo desenvolvido. Gilson, você pode ligar a sua câmera, seu microfone e nos dar a sua contribuição, por favor? Só queria iniciar que realmente 10 minutos, apesar do atraso, vai ser muito pouco, mas eu vou tentar resumir o máximo possível, né, do que a gente tem a colocar e contribuir. Agradecer mais uma vez estarmos juntos, né, junto com a professora Glória e a equipe que tem elaborado um trabalho muito importante. A dimensão ela foi muito ampliada com o envolvimento da universidade, né, da questão acadêmica. Eu sou um morador do subúrbio ferroviário lá de Salvador. Eu estou, no momento agora, né, num ambiente afastado, na roça praticamente, né, por causa da pandemia, mas a gente não deixa de estar participando e se disponibilizando para estar dando continuidade a uma luta que, no meu caso, são 33 anos. A gente começou em 86 um movimento chamado Movimento Trem de Ferro, quando a rede ferroviária aqui na Bahia, né, que operava os trens de passageiros, começou a retirar os trens, né, de passageiros que ligavam Salvador a outros municípios e até outros estados. Nós já tivemos aqui 2.000 quilômetros de ferrovia para passageiro e cargas na Bahia, né? Na Bahia, ligando uma linha centro até Juazeiro, Bahia, Petrolina, Pernambuco, na linha norte até São Luís do Maranhão, né, Alagoas, Maceió, Pernambuco, Sergipe, tudo isso. E na linha sul até o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né, e tudo isso aí. Então, hoje ficamos reduzidos a 14 quilômetros de ferrovia para passageiros. Com a nossa intervenção, nesses 33 anos de mobilização, né, de envolvimento com a comunidade, reivindicações com os poderes públicos de modo geral, todas as esferas municipais, dos municípios que o trem, a linha férrea corta, e que se viu muito e por muito tempo no desenvolvimento, né, da região, do nosso estado, foram supressos em 82. E aí, quando nós lançamos o movimento, havia uma promessa de retornar ao trem de passageiro. Não retornou. Com essas nossas intervenções, nós fomos até o Rio de Janeiro, inclusive de trem, para a ECO 92, né, no ano 92, mobilizamos muita gente, a imprensa nos acompanhou, foi uma coisa assim, realmente, de uma repercussão estrondosa a nível internacional, inclusive. Quando chega recentemente, a gente tem um projeto do governo federal de restabelecer as linhas férreas com a privatização e depois a linha de passageiros. O que nós ficamos em Salvador foram esses 14 quilômetros, quando a gente reivindica essas melhorias e essa modernização do sistema. Houve, de fato, uma modernização em 82, depois, agora, 10 anos atrás, no PAC, houve uma intervenção do governo federal, né, uma verba de 150 milhões, que investiu nas estações, veículos
e na infraestrutura, né, ferroviária, com todos os outros equipamentos. Quando, em 2017, já no governo, que passou para a prefeitura em 2013, em 2014 passou para o Estado, a administração, né, gestão da ferrovia de passageiro aqui em Salvador. A ideia era de continuar o projeto de modernização que foi começado em 2004. Só que o governo assume, talvez por mudança de partido diferente, ele interrompe essa modernização e prepara um projeto mais à frente. Inclusive, o projeto que foi apresentado em 2017, já no governo do Estado, depois de 5 anos de administração, contemplava o PDDU, que era justamente onde estava o VLT. Sendo o VLT, um veículo leve sobre trilhos, ele contempla o que está no PDDU e nossos anseios, que são veículos ferroviários, que na nossa ideia e necessidade de reativar a ferrovia, sendo um VLT na mesma bitola, que no caso nossa é métrica, com o VLT daria para preservar o trem. Nós temos um projeto aprovado em 2010 pelo Ministério dos Transportes, foi elaborado pela Escola Politécnica da UFBA aqui conosco, o trem regional de passageiros. Então, ia tudo realmente ficar afinado, alinhado com a ideia do VLT, em bitola métrica, os trens de passageiro para os outros municípios, que é o trem regional de passageiros, que foi aprovado, né, um modelo trazido dos Estados Unidos e Europa, e o VLT. Só que, depois da apresentação, que foi uma consulta pública em 2017, no bairro de Paripe, foi muito bem participado, o governo, em 2019, 2018, muda o projeto, porque ocorreu a primeira licitação, não houve candidatos, empresas que se habilitassem, até porque estava muito em evidência a questão da Operação Lava Jato, e as empresas aqui administram e se envolvem, constroem os modais, os sistemas ferroviários no Brasil, OS, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, estavam envolvidas e não se interessaram, nem podiam, na verdade, em certo ponto. Houve a presença de uma empresa chinesa, a Beidil, que só fabrica ônibus elétricos e monotrilho, e o governo cedeu em mudar o projeto e adotar o que a Beidil oferecia, justamente o monotrilho. E esse monotrilho vem causar esse descontentamento, vem causar esse problema, né? Toda essa disputa na comunidade, que não foi informada, não foi consultada, inclusive, para que o modal mudava. Agora, o monotrilho, ele é um sistema totalmente diferente do ferroviário. Os que têm conhecimento técnico, são veículos que circulam numa elevação em concreto, né? São vigas com a via a 6 a 12 metros de altura do solo, usa pneu, que é um elemento que polui tanto no desgaste como no seu descarte. A nossa característica da nossa região, sendo ferroviária, deixaria, ou deixará, que está tentando para não deixar, ser ferroviária. E nessa situação, quando traz para o termo acadêmico, que a escola de verão, né, o monotrilho em disputa, desenvolve trabalho com a comunidade, justamente o papel que era do Estado e da empresa que deixou a desejar essa situação de consulta pública real, a situação de estudos de impacto de vizinhança, impacto ambiental, impacto social, econômico, que não foi feito em última hora, correndo, uma coisa meia boca, mambembe, pífia, foi apresentado nas audiências públicas, no Ministério Público Estadual, a partir do envolvimento da doutora Hortência, que abraçou a causa desde 2007 e que vem trabalhando nessa situação. Sem contar essa situação que foi apresentada, não apresentariam. Inclusive, a forma, o vídeo mostrou um pouco aí, né, pode ser melhor por causa do áudio, a pichação das casas, das pessoas que ficaram para serem deslocadas de forma desumana. Ora, não tem o reconhecimento nem sensibilidade do governo para ver o valor social das pessoas que moram 10, 20, 40 anos no local e ser deslocada, ser sua casa pichada, e não tem uma satisfação, nenhum tratamento na hora de estar contactando as pessoas que vão ter que se deslocar, não sabe para onde, qual o valor. Então isso causou um terrorismo e as pessoas estão apreensivas. O outro lado é a questão da tarifa. Há mais de 15 anos o trem circula com a tarifa de 50 centavos,
esse valor beneficia as pessoas de baixíssima renda. Foi realizada uma pesquisa pelo Ministério Público no final do ano passado, para detectar e apresentar depois uma ação contra o Estado e a BDIL para avaliar essa coisa da contrapartida. Porque a questão do monotrilho, ela exige essa implantação que o trem seja desativado. Eles apresentam um prazo de 27 meses. Ora, são mais de 2 anos sem esse veículo. Esse modal serve a mais de 6 mil pessoas. Quer dizer, eles registram 14 mil pessoas diárias. Como sendo a R$1, dá 6 mil reais. Eles contabilizam 6 mil a 7 mil pessoas. Ora, 7 mil pessoas, vezes 4 de cada família, 5, 6 pessoas, são mais de 50 mil pessoas que foram afetadas. E o Estado não apresentou nenhuma alternativa de transporte desse pessoal durante o trem parado. Sendo o fato de, respeitando o PDDU, nossos anseios, as características da nossa região, que é o trem, que é a ferrovia, respeitando a história, a questão cultural, a questão econômica, do patrimônio e social, o ideal é recuperar a ferrovia, é revitalizar o trem, mesmo que coloque o VLT, tem condições de preservá-lo, de estar sendo modernizado, junto com o VLT. Então, assim, essa situação. Tem uma ação movida, inclusive, né, na 17ª Vara da Fazenda pelo Ministério Público. Essa ação foi indeferida a liminar, mas a promotora recorreu, fazendo um agravo. O agravo saiu no dia 20 e foi deferido. Nós temos uma liminar agora, né? Esse deferimento exige que o Estado repare a forma de estar contemplando as pessoas que vão ficar sem o trem. Uma alternativa de transporte. Só temos a suburbana, né, para transportar as pessoas. Isso já é uma avenida engarrafada, problemática de acidente, manifestação e excesso de veículos. Com a pandemia, se exige hoje que os veículos, os ônibus, transporte pessoas sentadas, no máximo 10 em pé. Já temos um problema, dobra esse problema com a pandemia. Se o trem para, a alternativa de ônibus na suburbana, para cada trem com 600 pessoas, tem que ser 10 a 12 ônibus. Então, o governo está agora com esse agravo obrigado a oferecer isso a 50 centavos, porque só temos esse número de pessoas, né, milhares de famílias que usam trem para ir e vir para todo quanto é canto ali naquela região, pagando esse valor, passando para o ônibus vai causar imobilidade. Esse termo está sendo colocado, né, de forma, uma linguagem acadêmica, uma coisa mais aprofundada, a realidade do que estamos vivendo. E sem contar que existem 3 fatores principais, que é essa questão do trem parar. Se o Estado hoje tem condições de revisar, nós temos o aval da Escola Politécnica, da UFBA, do CREA, do IAB, Instituto de Arquitetos da Bahia, e arquitetos, né, e urbanista, tem o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tem o SENGE, a Associação dos Engenheiros Ferroviários, nenhum dessas entidades que estão favoráveis às nossas colocações, argumentações, junto com a escola de Universidade de Geografia, o pessoal do Monotrilho, da Escola de Verão, né, que adotou, os arquitetos, os urbanistas, todos são favoráveis a essa argumentação nossa, dessa luta de 33 anos, que o governo, de forma totalmente antidemocrática, não absorve, não respeita. Nós fazemos mobilizações, reuniões com os prefeitos para não deixar retirar o trem. Várias prefeituras adotaram a proposta, estão nos apoiando, só o Estado que não recebe. E nós esperamos que, com essa problemática agora, né, de termos em frente uma recessão gravíssima mundial depois da pandemia, o custo do monotrilho 10 vezes maior, praticamente 10 vezes maior do que o trem, do que o VLT. Nós temos aqui, eu anotei rapidamente aqui, não sei qual é o horário aí, me avisa, por favor, porque é muita coisa. O valor do projeto para 23 quilômetros estava em 2 bilhões, tá certo? No início do ano aumentou para 2,5. E a BDIL está tomando uma parte emprestada ao BID. Está sendo avaliado. Ora, se nós temos a estimativa de cada quilômetro num VLT, sendo novo, de 20 a 40 milhões, o monotrilho passa de 40 a 70 milhões. Só que o nosso, se dividir 23 quilômetros, né, dividir os 2 bilhões e meio por 23 quilômetros, dá mais de 100 milhões. Isso é um absurdo. A gente tem outro fato agravante, que é o tempo de concessão.
era 20 anos, passou para 35 anos. Fazendo a conta, se o governo vai desembolsar 153 milhões por ano para pagar uma empresa chinesa, vezes 35 anos, vai dar 5 bilhões e 300 milhões. Ora, nós temos uma região carente da educação, carente de problemas de saúde, de segurança, saneamento básico e emprego. Então, assim, é muito complicado a gente estar aceitando isso. E, graças a Deus, esse tema ele está sendo ampliado. E esse momento aqui agora, para a gente, é de muita satisfação, nos deixa um tanto confiante ter ganho essa dimensão. Estarmos hoje discutindo com pessoas, com instituições interessadas, responsáveis, que possam estar nos ajudando e colaborando a partir da Escola de Verão, que permitiu que essa luta saísse de uma comunidade carente, de uma comunidade que é muita dificuldade, que são de trabalhadores, de estudantes, tem muitas pessoas universitárias, né, pessoas formadas, inclusive, professores, que tentam se envolver nessa luta para poder exigir que o governo age de forma democrática e que atenda os anseios da população. Respeito o patrimônio, respeito histórico, é a memória das pessoas da região, que não se pode se baixar a cabeça para a questão só do capitalismo. E a gente acredita que, como existem irregularidades, o TCE, inclusive, está embargado com um mandato de segurança do TJ, um mandato de segurança que está sob suspeição. O presidente que assinou esse mandato, ele está sendo investigado, é réu numa operação de grilagem de terra, de venda de sentença, que chama Operação Faroeste. Então, lá atrás, no ano passado, o governador rejeitou esse mandato de segurança. O TCE está com a defesa de auditoria, uma liminar que embargou a licitação de imediato, mas depois foi derrubada por causa dessa ação que é sob suspeição. Nós estamos indignados com isso. Temos ações movidas contra o edital em 2018 e temos essa problemática hoje que é apresentada com a pandemia, que a gente acredita. Quanto à situação econômica do país, o governo volte a repensar. E outra coisa, uma coisa muito séria que aconteceu recentemente, é a questão do desvio de verbas dos respiradores da pandemia. Ora, nós temos 22 estados aí com esse problema, a Bahia não ficou de fora. Nós temos um secretário da Casa Civil que foi afastado agora, foi demitido, ele se demitiu por questão do desvio de corrupção dos respiradores. O governador está com uns milhões aí sem prestar conta, está sendo investigado, e esse secretário, que justamente é conselheiro da CTB, a empresa que coordena os trens, que opera os trens, é o coordenador das grandes obras, e ele é muito prepotente, esse reconhecimento geral, que ele falou para a gente, o projeto do VLT, do monotrilho, é do governo do Estado, não tem diferença do VLTrem, da ELB, de ninguém. Então, ele está fora agora, então a gente acredita que com essa situação, a gente possa chegar até o governador com uma alternativa de projeto, com as entidades que nós falamos aqui, técnicas, renomadas, a nível nacional, para a gente tentar inverter esse processo e a gente beneficiar a população, porque o trem não pode parar, já não podia, e agora mais ainda, e a gente tenta verificar que seja a questão do PDDU, a questão dos valores que estão agora super valorizados mais ainda, né, do que era antes, a questão do patrimônio que a gente está vendo, o que a gente pode estar trazendo com novas ações. Nós estamos preparando mais uma ação para ser... Gilson. Sim. Eu ia te propor a gente fazer circular a palavra. José e Vilma, então. José Eduardo e Vilma Santos, do Acervo da Laje. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero agradecer pelo convite, agradecer por esse trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo junto com o Lugar Comum, a Glória, as associações. E para nós, do Acervo da Laje, a questão principal é a falta de interlocução do poder público com toda a população do território, né? No sentido de que nós do Acervo trabalhamos com a memória estética, com a cultura, com as artes aqui do subúrbio, e um projeto de uma dimensão imensa como essa, que vai modificar a vida de milhares de pessoas, e a gente não consegue ter uma interlocução, uma clareza nos objetivos, uma transparência nos projetos. Então, é um processo de luta mesmo que vem se atualizando no tempo, vem se repetindo em relação às intervenções, tanto para a moradia como para a mobilidade, que acontece no subúrbio. Não fosse o Lugar Comum
da Universidade Federal da Bahia, a Faculdade de Arquitetura, com suas professoras, os estudantes, as estudantes, que tem feito um movimento muito interessante aqui na Bahia, da universidade estar dentro das comunidades, dos bairros, vivenciando junto com as associações, com os moradores, as moradoras, essas problemáticas de mobilidade. E Salvador é uma cidade muito problemática em relação à mobilidade, sendo que nós temos gargalos de infraestrutura que até hoje não foram solucionados e que levaram, inclusive, ao sucateamento dos trens, né? O subúrbio ferroviário, ele é conhecido historicamente desde o século XIX por causa da existência do trem, que prestam serviço inestimável para a população. Só para você ter uma ideia, a gente paga 10 centavos de passagem, enquanto que um metrô você paga 4,20 por aí, e para uma população, 4,50, e para uma população que é extremamente vulnerável no sentido financeiro e tal. E essas intervenções, a gente tem muita preocupação que elas sejam eugenistas, no sentido de que elas fazem parte de um plano de urbanização que está privilegiando grandes empreendimentos da tenda, e esses empreendimentos que estão tomando conta de áreas que eram áreas, se não de preservação, mas áreas verdes que foram tomadas, e todo esse processo vai sendo feito assim, de modo aleatório, sem que a população seja informada, e que vai apagando também espaços de memória, vai apagando o acesso à praia, vai apagando esse temor da não oficialidade das coisas, o fato das casas terem sido pichadas, eu acho que é um dado muito, muito complexo mesmo, né, desse modo informal de se pensar uma intervenção urbana, e sem pensar, e ainda a questão dos trabalhadores, da questão do mar, da pesca, da mariscagem, do lazer da população e dos espaços de memória. A gente está falando de um espaço territorial que tem construções, inclusive, do século XVI, XVII, e que nada disso está sendo levado em conta. E ainda os impactos ambientais. Então, quer dizer, que mundo é esse que é pensado para as periferias do Brasil? Que mundo é esse? Que mobilidade é essa que é pensada para nós? Então, eu acho que a questão de levantar esses pontos e de fazer frente a esse desmando e querer dialogar, eu acho que essa é a função que a gente tem levado em frente nas discussões do acervo de outras associações, de movimentos sociais, e com participação do Ministério Público, também é importante falar, e falar também do engajamento dos estudantes, para a gente entender e querer que esse urbanismo, essa mobilidade, eles sejam feitos, mas em diálogo com a população. Vilma vai falar. Boa tarde. Quero agradecer pelo convite de estar mais uma vez participando desse encontro. Como o Eduardo falou mesmo, a gente tem a preocupação, a comunidade, as pessoas estão assustadas, sem poder resolver, sem ter ideia, sem pergunta. Praticamente eles estão órfãos, não sabem se vai sair do local onde eles moram, e as casas são completamente numeradas. A gente vai na casa de um, vai na casa de outro. Temos um pessoal aqui do Porto da Sardinha, que eles são duas obras que tem dentro do Porto da Sardinha, que até agora, no momento, eles não sabem ainda o que é que eles vão, se eles vão sair, se eles vão ficar. A maioria estão fazendo, continuando as suas casas, batendo laje, aumentando mais as suas casas, e sem motivo, porque eles constroem, mas fica naquela expectativa se vai sair ou não, como nas outras comunidades. E a gente está passando de novo com essa dificuldade do trem, sucateado, mas essa semana mesmo eu tive uma experiência terrível. Eu tive que ir na calçada, porque a gente está sem Lapa, para piorar a situação, sem ônibus aqui no fim de linha, porque a gente mora no fim de linha, que tem a lancha, tem um ônibus e tem um trem. Tiraram todos os ônibus,
só ficou Pituba. E aí, o que aconteceu? Quando eu peguei o trem, aí começou a pegar fogo dentro do trem. Voltou, demorou, começou a funcionar, e o povo ficava desesperado. A gente dentro com fumaça, com medo, pensando que vai explodir alguma coisa. E é uma situação que a gente não tem como resolver. É isso que eu tenho a dizer nessa situação que está agora. A esperança de seu José, seu Jorge, que ele disse que certas pessoas estão indo lá ainda, continuam no porto, olhando a estação, olhando a ponte, porque é a parte mais principal da calçada, para chegar, para passar pelo Lobato e a Terezinha, para chegar aqui no São João, que são as primeiras obras que eles querem fazer. Então, a gente está nesse impacto, né? No impasse. No impasse. A gente não sabe o que deve fazer com esse povo para dar informação. E só para concluir, é importante demarcar no tempo histórico que a escola de verão que foi realizada esse ano nas comunidades Santa Luzia, Plataforma e na FAO, foi o único evento que tem tratado dessa questão dentro da cidade de Salvador. Então, tem um silenciamento por parte do governo, mas a gente tem se insurgido. E acho que, inclusive, isso deve virar objeto de estudo, deve virar objeto de publicação, porque esse é um caso típico de como a mobilidade é pensada para poucos e a informação não circula, entendem? Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque é como se trouxesse de novo uma invisibilidade para esse mundo do subúrbio, esse mundo de 22 bairros, de muita gente que vai chegar à Ilha de São João, e é como se, de novo, a gente fosse silenciado no campo da história. Então, é importante chamar a atenção disso, porque esse é um caso que precisa ser debatido, precisa ser discutido. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado, a gente agradece, e vamos para o debate. Obrigada, José. Obrigada, Vilma. A importância, né, da contribuição de vocês para o debate e de fazer aparecer a voz da população que está sendo afetada, a memória que está presente nesses bairros. Tudo isso é muito importante. É importante que abram-se canais para vocês poderem manifestar as suas necessidades e os impactos que esse projeto traz, né, na vida de vocês. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Glória. Ela vai fazer uma apresentação mais técnica dos trabalhos que foram feitos na Escola de Verão e do próprio projeto do Monotrilho. Por favor, Glória. Enfim, uma pena que aconteceram esses problemas técnicos. Eu estou lamentando porque Antônio da Santa Luzia, não sei se ele perdeu a conexão, não está aqui, mas também queria só pontuar também que nesse contexto de pandemia, eu acho que as desigualdades elas estão sendo elaboradas, né? E elas estão presentes aqui também nessa distribuição desigual de infraestrutura informacional, né? Então, claramente, tem um problema de conectividade desde os territórios populares, né? Tem diferenças de qualidade do serviço, embora a gente também teve problemas graves técnicos hoje aqui também na própria universidade, mas só para pontuar, assim, e para a gente ir pensando desde as vivências. Mas voltando, então, estou falando tudo isso porque eu espero que o Antônio volte também, porque eu acho que cada contribuição dessa dos parceiros, dos territórios, dos interlocutores, né, nessa construção da Escola de Verão, trazem questões extremamente importantes. Mas voltando para a discussão, eu queria não repetir as questões que Gilson, o Zé e a Vilma já trouxeram, bastante importantes, mas tentar dialogar com essas questões e também agregar reflexões, e aí eu vou tentar construir uma abordagem em 4 momentos.
Um primeiro, um pouco a discussão de quem somos nós, de onde falamos e por que falamos. Um segundo momento, vou tentar trabalhar a ideia de mundos incomuns, confrontando a modernização da cidade hegemônica, que é um pouco como a gente está lendo esse processo. Em um terceiro momento, tentar sintetizar e repertoriar os principais impactos e ameaças, muitos dos quais Gilson, o José e a Vilma já levantaram. E, finalmente, um momento de abertura para a gente tentar coletivamente, porque também tenho bastante expectativa com a discussão que a gente vai fazer, né, a abertura das falas para ouvir quem está participando e ampliando esse diálogo, pensar perspectivas e sentidos que podem ajudar a nos mover desse impasse ou encruzilhada posta pelo conflito, pensando em aberturas mesmo de possibilidades. Então, esse primeiro momento do quem somos nós, de onde falamos, por que falamos, né, na verdade, fazer referência mesmo à escola de verão, que foi e está sendo um espaço alargado entre a universidade e a cidade popular, e esse espaço de colaboração, ele tem permitido, e eu acho que isso é bastante importante, o encontro entre diferentes sujeitos, conhecimentos e experiências que frequentemente se encontrariam. Eu acho essa característica, isso é extremamente importante. Cada uma das pessoas, cada um dos coletivos que participam desse espaço de colaboração trazem seus diferentes backgrounds, seus diferentes conhecimentos, mas, ao mesmo tempo, esse encontro permite que nós passemos a nos reconhecer e para além de nos reconhecer, que nós também elaboremos conhecimentos comuns, em comum e incomuns. E, quando eu falo isso, não se trata da tradicional extensão assistencialista e tampouco da pesquisa instrumental que sustenta a Universidade Neoliberal. De um outro modo, né, se tratam de espaços de atualização, de um sentido de interconhecimento, que tem sido suscitado pelos estudos pós-coloniais, e esse tipo de espaço de interconhecimento, ele tem implicações recíprocas, e eu acho que é importante a gente falar sobre algumas, porque, ao mesmo tempo que estamos comprometidos nessas colaborações em torno de conflitos, disputas e ações coletivas em favor da vida, de tensionamento dos processos de subalternização e da transformação da cidade, esse comprometimento também nos convoca para um engajamento em termos de uma abertura ontológica e epistemológica. Ou seja, essas colaborações também tensionam as práticas hegemônicas na própria ciência e na própria universidade, que seguem conduzidas por cânones coloniais da ciência moderna e por suas hierarquizações do saber-poder, e que conformam também essa cidade hegemônica. Então, são duplos, triplos movimentos, e são movimentos multidirecionais, né? Então, acho que é importante essa imagem de um espaço alargado entre a universidade e essas cidades populares. E aí, com isso, esses espaços permitem que a gente experimente e ensaie outras possibilidades de fazer, pensar e reimaginar a cidade. Isso faz com que a gente se transforme mutuamente, e, ao nos transformarmos, estamos transformando nossas relações, e isso também já é uma mudança da cidade. Isso é uma coisa importante para o sentido de incomum, que a gente vai falar mais na frente um pouquinho. Claro que tudo isso sem ignorar os nós de poder que atravessam essas relações, inclusive a relação entre a universidade e os territórios populares, mas desafiando essas hierarquizações. Passando para o segundo momento, onde gostaria de tentar trabalhar essa ideia de mundos incomuns que confrontam a modernização da cidade hegemônica, o ponto de partida para essa reflexão é pensar que o conflito em torno do monotrilho, e de forma mais geral, os conflitos em torno da produção de infraestrutura pública, ela remete a reiterados processos de modernização, aí um pouco revisitando mesmo o Gorelick, e esses processos de modernização, eles têm delineado historicamente a articulação hegemônica da cidade latino-americana. No caso brasileiro, acho que a gente pode pensar, né, eu fui falando e esqueci da apresentação. Pode passar. Pode passar. Pode passar.
Passa mais uma e deixa mais uma e deixa nessa próxima. Pode deixar aí. Obrigada. Volta uma, por favor. Então, pensando nessa ideia de mundos incomuns que confrontam a modernização da cidade hegemônica, como eu falei, o conflito em torno do monotrilho e essa produção de infraestrutura pública, ela remete a esses reiterados processos de modernização que delineiam historicamente a articulação hegemônica da cidade latino-americana, e eu acho que no caso brasileiro, eu acho que é importante destacar aqui os ideários de modernidade, pelo menos desde o século XX, eles têm renovado os processos massivos, que também são processos racializados, de uma urbanização precária, que está sempre associada a baixos níveis de integratividade popular e de mundos não modernos nesses regimes de urbanidade. E eu acredito que essa questão dos baixos níveis de integratividade popular e de mundos não modernos nesses regimes de urbanidade articulados por meio dos ideários de modernização e suas atualizações está no cerne da Constituição das cidades brasileiras. Pode passar um slide, por favor. Mas, contudo, ao mesmo tempo, né, esse poder das intervenções conduzidas, dessas intervenções modernizadoras conduzidas, seja pelo Estado, seja pelo mercado, ele nunca é absoluto, né, porque diante de suas ameaças de destruição, diferentes agenciamentos da E aí, eu quero pontuar que isso, na verdade, não é uma mera observação ou uma conclusão, mas eu acho que é uma questão crucial que precisa ser tomada em atenção se a gente quer realmente desafiar os esquemas dicotômicos que ainda são tão recorrentes no campo de estudos urbanos e que são reproduzidos, inclusive, pelo nosso campo crítico. Então, me parece que é fundamental considerar em um primeiro plano essa relacionalidade constitutiva do urbano no Brasil, pela qual mundos incomuns, se a gente se referencia na ferramenta conceitual do Mário Blaser e da De La Cadeia, seccionais, para dialogar um pouco com a Cotirene, indicando que esses desmantelamentos promovidos pela cidade hegemônica nunca podem ser absolutos. E aí, tentando um pouco situar também essa ideia do incomum como uma noção conceitual potente para ampliar a reflexão, essa noção ela se refere ao reconhecimento de uma heterogeneidade de ecologias de práticas, que compõem o que o Blaser e a De La Cadeia chamam de pluriverso. Então, esse incomum, na verdade, eles seriam uma coexistência pela partilha de condições comuns, mas que, porém, são vividas diferencialmente, a partir de posições, interesses e ontologias heterogêneas. Então, a gente pode pensar com isso que as constantes instabilizações das intervenções modernizadoras, tais como o monotrilho, os moradores, né, os sujeitos políticos da cidade popular, essa cidade popular em suas diferentes versões, a cidade negra, não branca, da mulher negra, dos trabalhadores de rua, LGBTQI, dos terreiros, das domésticas, das marisqueiras, elas respondem a essas constantes instabilizações, desmantelamentos, esvaziamentos dos seus mundos, com constantes também adaptações e improvisações, aí no sentido de vidas improvisadas que o Abdul Malik Simone nos ajuda a pensar. São lógicas transversais, aí em diálogo com a Teresa Caldeira, pelas quais podem ser articuladas condições de vida que confrontam essas subjugações, esses assujeitamentos, e nos informam sobre trajetórias de vida urbana mais complexas entre formalidade e informalidade, que eu acho que isso fica bastante presente nas falas de Gilson e de Zé e de Vilma, que já apareceram aqui. E aí, Salvador, que é de onde a gente está refletindo, é emblemática a esse respeito, né? Porque Salvador
se funda e funda o Brasil sob essa perspectiva relacional da expropriação colonial, mas também da reinvenção da vida coletiva pela negritude nesses mundos outros que são construídos multidimensionalmente atividades que estão desafiando também esses processos de subalternização, em diálogo aí com essa revisita que tem sido feita da Beatriz do Nascimento, né, quando o Brasil é fundado pela cidade colonial, mas também pelos quilombos, né, nesse sentido da construção de mundos alternativos que coexistem nesse processo de tensionamento das subalternidades. Pode passar, por favor, quem está com os slides. Pode passar mais uma. Certo. Nesse terceiro momento do Monotrilho em Disputa, primeiro gostaria de, muito rapidamente, situar minimamente, né, o subúrbio ferroviário, cartograficamente, né, através desse mapa, que tem uma distribuição das parcerias público-privadas, porque a forma dessa produção de infraestrutura conduzida pelo Estado é via parceria público-privada, com todas as implicações que isso tem. E aí, o subúrbio, ele fica indicado nessa zona de influência do que aparece no mapa como VLT, porque inicialmente, né, essa proposta do governo era pelo modal do VLT, mas depois se transformou do dia para a noite num monotrilho, porque a licitação foi esvaziada e foram os chineses que apareceram, e do dia para a noite, mesmo sem projeto, a gente passou a ter a decisão de implantação do modal monotrilho. Então, aí, nesse roxo, é esse território que vai mais além, inclusive, do subúrbio, né, e chega em Simões Filho, outro município da região metropolitana, e diferente desse mapa, o território é extremamente complexo e heterogêneo, formado por um aglomerado de cerca de 20 bairros, bairros majoritariamente autoconstruídos, e, nesse sentido, a despeito de agora, nesse território, estarem sendo projetados esses interesses poderosos do Estado, do capital, de uma centralidades elitizadas de Salvador, né? Então, inicialmente, o centro tradicional, depois, na expansão de Salvador, a partir do século XX, as centralidades do Iguatemi, da Paralela e da Orla Atlântica, sempre tiveram uma concentração de investimentos estatais e nessa produção de uma infraestrutura formalizada em detrimento do subúrbio. E acho que era importante marcar isso. Pode passar. E nesses próximos slides, ele é um pouco assim de uma síntese do que foram, né, com esse anúncio da intervenção e as ameaças e impactos que começaram a se projetar e a se delinear. Essas foram as questões relatadas, essas questões foram colocadas como significativas por moradores do território, pelos coletivos e associações que a gente está em interlocução. Então, é um conjunto muito denso e complexo de questões, né, que não cabe aqui nessa breve apresentação, mas o que eu vou fazer, assim, é passar os slides, que eu acho que é importante para que vocês tenham ideia de que questões são essas, e acho que no debate, se vocês quiserem, pelas perguntas, provocar para que a gente abra uma discussão mais detida em relação a alguns desses impactos e ameaças específicas, aí a gente faz isso, né? Mas, de forma geral, então, as questões que apareceram, né, a partir dessas ameaças e impactos, na forma como isso está se projetando e incidindo no território, é a questão de uma questão, né, o discurso de que o trem é velho, de que precisa de uma modernização, né, mas, na verdade, o trem é velho ou foi sucateado, né, deliberadamente, por interrupções de políticas e falta de investimentos, né, nos últimos 20 anos. Altos endividamentos, restrições para outros investimentos públicos, inclusive pelo arranjo da PPP, a questão do aumento de quase 800% da tarifa pública, que interdita uma população que já é extremamente vulnerabilizada, 90% da população, se a passagem hoje do ônibus convencional, como o Zé e a Vilma falaram, é 4,50, se isso aumentar
de 50 centavos, que é a tarifa do trem, apenas 9% da população de usuários do trem, ela teria condições de pagar uma passagem a partir do valor de R$4, falta de estudos técnicos e contrapartidas, a questão da falta de participação, pode passar. Tem uma questão também que o governo continua chamando esse modal de VLT, no que pese VLT e monotrilho serem modais diferentes. Aí é uma grande discussão, é isso. Se vocês tiverem interesse em alguma dessas questões, a gente volta no debate, pode seguir. O impacto nas redes econômicas e circuitos populares, né? Então, tem um grande circuito popular da pesca, da mariscagem, do trabalho de rua, em torno da utilização do trem, pode passar. Ameaça de remoções forçadas, né? O projeto indica 366 entre desapropriações e despejos forçados, com as pessoas tendo as casas marcadas, sem nenhuma comunicação prévia, sem oportunidade de participar e discutir sobre, né, a formulação e implantação dessa intervenção, pode seguir. Impactos na paisagem e na cultura, aí o Zé pode falar, e a Vilma maravilhosamente bem, e já pontuaram bastante, trouxeram elementos extremamente importantes dessa discussão, né, do direito à memória, também como direito à cidade, pode passar. A intolerância religiosa e o racismo institucional, terreiros, também aí ameaçados de remoção, pode passar. Desenvolvimento para quem? O conjunto de investimentos ampliados desde do anúncio dessa PPP, empreendimentos imobiliários, grandes redes de supermercado, né, se colocando aí sobre possibilidade de mudanças, valorização e dificuldade de permanência da população que vive hoje no subúrbio, pode seguir. Uma outra questão também que está sendo colocada diante da crise mundial do coronavírus é se isso não nos leva a um compromisso ético de discutir a própria revisão desse contrato, né? Um contrato aí, como o Gilson falou, que compromete 1,7 bilhões de reais numa intervenção que poderia ser mais barata, com outros arranjos mais interessantes de infraestrutura do transporte, fazendo o trem conviver, sim, com uma atualização. E aí, finalmente, para fechar, né, como questões de abertura, acredito que seja importante indicar algumas reflexões e possibilidades que precisam ser elaboradas, adensadas e ampliadas, né, mas que essa discussão, ela já aponta, né, como importantes. Então, a primeira é pensar que essa produção de infraestrutura pública via parceria público-privada, ela também nos informa sobre contornos de uma modernidade na sua condição global, embora situada localmente. Então, essa intervenção do monotrilho, conduzida pelo governo do estado através dessa PPP, firmada em 2019 com esse consórcio, né, que é formado por empresas vinculadas à BID, essa grande corporação chinesa, ela está evidenciando a articulação dessa produção estatal de infraestrutura com o processo de financiarização das economias e dos orçamentos, né, e num contexto de programas neodesenvolvimentistas. Então, essa produção também, particularmente essa produção com uma gigante chinesa, ela nos fala da percepção de um crescimento da influência da China, do seu capitalismo de Estado na América Latina, no sentido de que a modernidade global ela tem relações internacionais multidirecionais e a China claramente ganha uma descentralidade além dos tradicionais polos euro-americanos. E aí tem um autor bastante importante dessa discussão sobre a modernidade global, que é o Dirlik, que ele ajuda bastante nessa discussão. Uma segunda reflexão dessas aberturas seria pensar também esses mundos incomuns confrontando as lógicas de destruição a partir de solidariedades territoriais e sentido de desmercantilização da cidade popular. O que queremos dizer com isso? Que, no que pese esse conjunto de ameaças,
a própria existência do subúrbio, ela tensiona o caráter destrutivo da intervenção modernizadora do subúrbio, né? Então, se a gente pensar que esses mundos incomuns que o subúrbio encarna na sua produção cotidiana, eles são marcados por lógicas solidárias e sentidos de desmercantilização. Isso não quer dizer que eles não convivem com dimensões de mercado, eles convivem, mas que seus modos e formas de vida eles seriam impossíveis a partir de lógicas estritamente capitalistas e hegemônicas. Então, no caso dessa ameaça iminente de desativação da ferrovia, por exemplo, né, tem todo mundos heterogêneos, né, que se tornam visíveis, né, por essas ameaças em torno do circuito da pesca, da mariscagem artesanal, dos trabalhos de rua, que estão falando um pouco dessas solidariedades territoriais e desses sentidos de desmercantilização. E aí, seguindo isso, né, uma terceira reflexão é como a gente sair também da armadilha dessa cidade pós-política, com seus espaços de participação completamente esvaziados. E aí, me parece que os conflitos, como o conflito do monotrilho e outros conflitos, né, nessas grandes intervenções, eles podem também ser lidos como espaços de interacionalidade, no sentido da interação, nas quais essas intervenções se encontram e confrontam com esses mundos incomuns que conformam a cidade popular. Então, a esfera conflitiva, ela se revela em uma justaposição, uma espécie de impasse, de encruzilhada entre essa intervenção e esses mundos incomuns que compõem a cidade popular. E isso pode, sim, abrir um campo de possibilidades, disputas e negociações das suas formas e conteúdos, dos sentidos e dos efeitos dessas transformações urbanas. Então, esse impasse, a encruzilhada do conflito, pode indicar esferas públicas, mas não estadocêntricas, esferas públicas coletivas e multiatoriais, na forma que nos fala Rosana Bulosa, que não se reduzem a espaços de participação institucionalizados e frequentemente esvaziados, e que são capazes, portanto, de reabrir e repolitizar o debate e a elaboração da produção da cidade e dos seus sentidos. Então, é um modo de engajamento que implica em se mover para além do limite enrijecido de uma denúncia paralisante das políticas urbanas neoliberais de morte, mas, de um outro modo, um engajamento ativo em espaços de colaboração e alianças que desafiam esse fechamento da esfera pública institucionalizada nesse claro movimento de despolitização. Ao invés disso, reabrindo e repolitizando a discussão pública e a formulação de problemas públicos, através dessas esferas públicas que tendencialmente poderiam ser mais autônomas e descentradas do Estado, mas, claro, sem deixar de incidir nessa e disputar essa ação estatal. E aí essas alianças que Gilson, Zé, Vilma chamaram a atenção com o Ministério Público, o próprio espaço de colaboração com a universidade, né, a exemplo da Escola de Verão, dentre outros, podem ajudar nessa tarefa de repolitização da discussão da cidade e de reabertura política. Então, para finalizar, né, acho que é importante também marcar que esse conflito instaurado a partir do monotrilho, ele faz com que a gente repense e recoloque um enfrentamento da projeção desse espaço homogêneo que a intervenção propõe, espaço homogêneo no sentido lefebvriano, e no momento atual em que, no caso do monotrilho, ainda é um conflito mais em potencial do que de fato, né? Pensando mesmo na incidência territorial. Então, é um momento em que a visibilização desses mundos heterogêneos e dessas outras lógicas da cidade popular podem ser úteis para suscitar não apenas uma política de reconhecimento dessa diversidade que compõe a cidade, mas, sobretudo, de instauração de uma política de cuidados capazes de fortalecer os agenciamentos coletivos que sustentam esses modos de vida. Então, as reflexões que gostaria de agregar em diálogo, né, com as questões colocadas por Zé, Vilma, Gilson, por Antônio, né, pelos moradores, e dentro dessa discussão seriam essas indicações aí, né, de reflexões a serem ampliadas e amadurecidas.
É isso, por enquanto. Eu queria agradecer, Glória, pela sua exposição, que traz um monte de implicações, né, teóricas e sobre a realidade, enfim, um monte de temas para reflexão. Eu gostaria de convidar o Antônio Luiz, da Associação de Moradores Voluntários da Pátria e Santa Luzia. Eu acho que ele agora está entre nós. Eu queria convidá-lo, então, para trazer a sua contribuição. Boa tarde a todo mundo aí. Sim, tá agora... Estão me ouvindo bem? Sim, pode continuar. O nosso primeiro contato com a Escola de Verão foi lá em Plataforma, depois a gente fez uma outra rodada de conversas lá no bairro de Santa Luzia, que é o local que eu vou me deter aqui no comentário. Inicialmente, o que interessava para a gente sobre a questão desse novo modal em discussão agora foi aquilo que nos interessava diretamente, né, que é a questão de drenagem, a questão dos deslizamentos constantes que nós temos no bairro, a falta de segurança sanitária que nos perturba até hoje. E diante de todo esse cenário de informações todas, a gente foi observando que a gente não participava, né, que não havia reparação por parte do governo, né, nem tampouco da implantação do VLT, para fazer reparos desse tipo, dessa ordem lá, que tanto perturba a gente, que é a questão sanitária. Esse foi o nosso primeiro encontro e o nosso primeiro interesse, né, aquilo que a gente sabe praticamente que afeta muito, muito aquela área. Nós temos problemas ali sérios de drenagens. Aquela é uma área que todas as águas de Capelinha de São Caetano, de bairros como Fazenda Grande, da Estrada Velha de São Caetano, todas escoam, né, lá para o bairro de Santa Luzia, e hoje os alagamentos e a situação lá é terrível. Poxa, quando a gente percebeu, né, nas conversas preliminares sobre a implantação do VLT, que a gente não fazia, né, que não havia nenhum projeto de reparação dessas áreas, a gente ficamos extremamente preocupados, né, continuamos preocupados com isso. Depois veio a questão em si, né, da construção, que vai afetar grandemente toda aquela comunidade, uma comunidade que é formada ali de pai para filhos, ali tudo são casas de herdadas dos seus pais, tudo. Então, a mudança abrupta daquela comunidade dali vai realmente trazer diversas circunstâncias negativas para aquela comunidade. A gente falava isso e discutia sobre isso, a gente apresentava praticamente a nossa realidade, e a gente não contava, e a gente se falava disso a respeito da construção do VLT, que já era um modal que descaracterizava de algum modo a vida dali do subúrbio, sobretudo aquele trecho ali de Santa Luzia do Lobato. E aí, para nossa surpresa, veio agora a construção do monotrilho, né, que piora, né, substancialmente a vida da comunidade por conta de nem trilhos o monotrilho ter. Veja que incoerência. Então, a nossa preocupação grande se concentra exatamente na falta de infraestrutura, que hoje já agride violentamente a nossa comunidade. Né? Vivemos, sobretudo nesse momento de pandemia, onde nós temos doenças pra caramba relativas à falta de saneamento, dengue, chikungunya, essas outras enfermidades, e a gente se depara nesse momento, né, sem nenhuma explicação, sem nenhum socorro por parte do governo. Então, a gente está vendo essa situação
preocupante muito para a gente. A comunidade está preocupadíssima, porque não há nenhuma discussão em torno para onde vão, né? Não se fala a respeito de indenizações, então há uma relação, um comportamento extremamente autoritário, entendeu? Que tem deixado a comunidade perplexa e amedrontada com o que pode acontecer. Nós não vemos nós não entendemos, não enxergamos nenhuma melhora para a comunidade. Qualquer que seja o modal ali, a gente não entende, não vê benefícios. O que mudaria, por exemplo? Você tem a questão do transporte que vai aumentar, vai ficar mais caro. Você tem aí pessoas que vão sair dali, né? Quando na nossa compreensão era só... Qual é o nosso problema? O trem que está sucateado era só comprar trens, né, e oferecer à comunidade, e investir toda essa grana que vai se gastar aí, né, em infraestrutura, preparar todo aquele trecho, não é, para saneamento básico, que as pessoas ainda pisam ali no esgoto. Então, essa é a nossa preocupação, e é por isso que a gente está dividindo com vocês aqui esse espaço. Eu gostaria de abrir a discussão um pouco para o público trazer as suas questões. Eu mesma tenho inúmeras questões. Como o público ainda não se manifestou, eu queria abrir para a mesa algumas questões que foram suscitadas ao longo das falas de vocês. A primeira pergunta que eu acho que é preciso esclarecer seria interessante, porque a gente aqui de São Paulo não está acompanhando e não entende exatamente o que está acontecendo, se os trens já foram desativados, se parte dos trens foi desativada, e se esses impactos já estão incidindo sobre a população do subúrbio, ou se isso ainda é num compasso ainda de expectativa de desativação. Eu queria entender também, na fala de Gilson, fica claro um histórico, não é, de uma incidência de inúmeras ingerências, né, sobre a rede ferroviária de Salvador, desde a época dos trens de carga que passava por Salvador uma rede nacional, né, de trens de carga, que interligava a cidade com o país inteiro. Então, eu queria que ele contasse um pouco quais que são as perdas visíveis para os moradores do subúrbio dessas ingerências. Também queria entender como que é a rede de pesca e de mariscagem que se nutre dessa rede ferroviária e por que ela seria impactada com a substituição pelo monotrilho. E também queria entender por que é necessário fazer desapropriações se o trilho já existe. Então, se vocês puderem, numa rodada, fazer a palavra circular e ir esclarecendo esses pontos, eu acho que seria produtivo para todos que estão presentes e também para quem for assistir a transmissão do nosso encontro. Glória, você gostaria de iniciar falando? Certo. Eu acho que eu vou deixar Gilson falar sobre esse processo de sucateamento do trem, né, que é um processo que vem acontecendo nos últimos 20 anos, pelo menos, que dialoga com o processo de privatização dos anos 90, mas eu acho que Gilson poderia falar bem melhor sobre isso. E vou me concentrar, então, nas suas outras duas perguntas, né, que é sobre a rede da pesca e da mariscagem que seria impactada. Eu acho que é interessante essa pergunta sobre o circuito da pesca e da mariscagem, que se tornou visível nesse circuito, inclusive dialogando com um giro do debate da infraestrutura que tem acontecido nas ciências sociais, né, no sentido de abrir o debate da produção de infraestruturas, né, da sua caixa tecnocrática, e tentar pensar de forma mais complexa nas relações que ativam essas infraestruturas. E aí, nesse sentido, um trem bastante precário mesmo na sua condição
material, mas no que pese isso, o fato dele interligar esse aglomerado de bairros, e mais do que esse aglomerado de bairros do subúrbio ferroviário em Salvador, né, esse trem também ele possibilita conexões no nível metropolitano, com municípios da região metropolitana, de circuitos populares, em torno de uma diversidade de formas de trabalho de rua, trabalho de ambulantes, e particularmente do circuito da pesca. Esse circuito da pesca, ele se caracteriza por ser formado majoritariamente por mulheres marisqueiras, estou falando aí do circuito desde o subúrbio, né? Acho que Zé e Vilma também podiam trazer elementos a partir do Porto da Sardinha, né? Que foi inclusive um grupo de interlocutores que a gente teve, um porto que produz 30 toneladas de sardinha, né? Lá em plataforma, em São João do Cabrito, dentro de plataforma, no subúrbio ferroviário. E aí o trem ele é utilizado nos deslocamentos, seja dos pescadores e marisqueiras desse circuito, para ir para centralidades como Feira de São Joaquim, que é próximo da Estação da Calçada, como para Calçada mesmo, Paripe, centralidades populares, onde esse tipo de mercadoria, né, da pesca artesanal é distribuída. E, ao mesmo tempo, também, moradores de subúrbio e de outros lugares, eles também acessam, por exemplo, o próprio Porto da Sardinha para buscar esses alimentos e distribuir. Então, tem várias redes, né, de distribuição, e é uma forma de trabalho que, às vezes, está articulada com outros trabalhos informais ou com trabalhos formais, né, que os moradores, nos seus agenciamentos coletivos, vão construindo as estratégias mesmo de viabilização da própria vida. Então, o uso do trem nesse circuito da pesca, ele aparece assim como uma possibilidade justamente porque ele tem uma tarifa muito barata, de 50 centavos, né? E aí você tem uma população no subúrbio ferroviário que usa esse trem, e uma parte muito significativa, em torno de 40%, está abaixo da linha de pobreza, a maioria não tem emprego formal. Então, essas formas de trabalho precarizado, né, que é como a população vai se virando e vai falando também da sua inserção desigual. Então, Gilson, se você puder falar um pouco a respeito desse sucateamento. É o seguinte, nós tínhamos um sistema ferroviário, como a senhora lembrou aí na minha fala anteriormente, que compreendia 2.000 quilômetros de ferrovia para passageiros e cargas, né? Com a política governamental federal, esse sistema da rede ferroviária ele foi dividido em dois setores, né? Rede ferroviária para cargas e CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos para Passageiros. Já havia aí uma intenção da política de reduzir os transportes de passageiros a nível nacional da região metropolitana e de longa distância. Salvador foi implantada aqui em 1988, depois da luta nossa, trazer a CBTU para cá, porque me parece que naquela época já a ideia era de extirpar, de erradicar a ferrovia, né, para passageiros. Com essa implantação da CBTU, ficou sendo administrado pelo governo federal, pela União, até 2004, quando se passou para a prefeitura, né, municipalizou o sistema. A proposta do governo era ficar livre do sistema e a prefeitura administrou durante 8 anos. Nesse período foram investidos um valor de 150 milhões, praticamente. Houve remodelização das estações, trens climatizados, reformados, né? Trens levados de São Paulo, trazido de São Paulo para apoio. A frota hoje era para termos 6 trens em condições normais, dignas de transportar as pessoas, porque esse processo ele durou até no início da transferência da prefeitura em 2014 para o Estado. Quando transfere para o Estado, havia um recém-investimento já pelo PAC, pelo governo Dilma, que deixou os trens climatizados, né, o sistema em condições melhores de funcionar.
já transportou, inclusive, só no subúrbio, uma região hoje onde tem 400 mil pessoas praticamente, né, no último IBGE, já chegou a transportar 50 mil pessoas na década de 80, quando houve uma remodelação ainda rede ferroviária, com integração de ônibus para outros bairros, né, centrais de Salvador. Aí o Estado, o que é que acontece? A gente não sabe, né, assim, tem duas concepções. Uma porque ele recebe de um prefeito que é de um partido contrário. Aí ele tira os trens de circulação privatizados, né, pelo menos estavam terminando, tinham se pago todo o custo, e um operou durante 40 dias, ele retirou e impediu que terminasse os outros dois, né, para normalizar o sistema de modernização que estava previsto anteriormente. Com a intervenção do Estado, ele assumiu o sistema de metrô e de trens, a implantação do VLT, era o VLT, inclusive contemplado no PDDU. Só que quando eu falei na audiência que ocorreu, como não houve, na licitação não houve interessados, a Beidil, que assumiu essa empresa chinesa com o consórcio, né, ligado a ele, houve houve esse movimento da empresa, mas é o seguinte, hoje ela não fabrica só ônibus elétricos e monotrilho, ela está assumindo, essa empresa, ela assumiu, está se habilitando para assumir o VLT de Mato Grosso do Sul, outra situação aqui em Salvador, no Brasil, que foi desde a Copa e ela está se habilitando. Então, se ela tem condições de se habilitar a administrar e implantar um sistema sobre trilhos ferroviários, teria também de fazer uma revisão no projeto e está fazendo em Salvador também, aproveitando a ferrovia. O trem funciona, mas precário. Por quê? Por uma questão de procedimento, né, indesejável, malicioso, indevido, equivocado, encostou os trens melhores e roda o sucateado para mostrar à população que não presta mais, que o sistema tem que ser destruído, tem que voltar um monotrilho, tudo isso. Então, isso é uma perversidade, uma situação que a gente fica indignado, que, inclusive, eu coloquei aqui, existe nessa situação um tabuleiro de alternativas, de temas, de assuntos muito rico para estudo, para denúncia, para escritos, para ver, né, o sentimento da população que é sofredora, que é vítima dessa atuação, numa divulgação de que está exercendo a democracia, totalmente antidemocrático, e na questão da pandemia, porque a Beidil, ela se habilitou a fazer agora na China respiradores, e se ela fabrica só monotrilho ônibus elétrico, ela também se habilitar a fazer o sistema de Salvador racional, adequado, aproveitando o que existe. O trem roda, precário. Essa intervenção de parar o trem, só se for colocar o monotrilho, porque o sistema é outro. Tem que arrancar os trilhos, parar o trem, arrancar os trilhos, para ver o sistema técnico diferente. Se for fazer aquilo que a gente está defendendo, as instituições técnicas que combinam conosco, né, concordam conosco, é revitalização, porque aí não precisa deslocar as pessoas. O que vai ser um trabalho de deslocamento, desapropriação, vai ser bem menos. De imediato foi avaliado que mais de 1.000 famílias seriam deslocadas. Depois de intervenções, de questionamento, pressão nossa, reduziu para 364 famílias. Mas só que esse número pode ser bem menor, aproveitando o que tem. E o que temos, a gente pode garantir que o que temos lá pode durar mais 40 anos, que são trilhos, dormentes, estações, e os veículos podem se voltar a rodar, climatizados, 5 anos parados, e comprar veículos novos. Então, são situações que a gente acha que a pandemia, nesse caso, vai nos ajudar. O governo, forçosamente, pode dar uma desculpa mais aliviada, o projeto vai ser nem dando espaço para que nós tenhamos uma razão, mas pela situação que existe hoje, pela frente, enfrentar por anos ainda a questão da recessão, pode ser um motivo, uma justificativa plausível de dizer, não, agora a questão financeira não dá para a gente dispensar 5 bilhões em 35 anos para um setor e para uma região que é carente de vários outros aspectos, como falou nosso amigo Antônio, da questão do saneamento. Então a gente tem... Sim. Gilson, é muito importante não só o seu envolvimento, né, com a questão, mas também o seu entendimento, né, de todo o problema no âmbito global, né, de toda essa leitura que você está trazendo. Mas eu queria também convidar o José e a Vilma para
falarem sobre a rede de mariscagem. Isso, então, muito obrigado. A questão da pesca é que a gente tem várias cadeias de pessoas que trabalham e o trem, só para situar, o trem margeia a Baía de Todos os Santos, na área do subúrbio, né? Desde a calçada até Paripe, e são lugares, basicamente, onde as pessoas vivem de pesca, vivem da praia. Aqui mesmo no São João do Cabrito, no Porto das Sardinhas, quando a gente visitou um dia com um grupo de pesquisa, nós somos pescadores, aqueles que saem de madrugada para pescar, tem os compradores de peixe, as compradoras, tem as tratadeiras de peixe, que são aquelas mulheres que tratam os peixes, e aí tem os revendedores, e isso supre a cidade de pescado. E também as marisqueiras e todo esse sistema de trabalho envolvendo a pesca. E a questão central é que uma das questões levantadas é que, possivelmente, com a chegada do VLT monotrilho, a gente vai perder essa possibilidade de contato com o mar, né, com a maré, onde a gente marisca e a pesca, porque se diz que vai ser fechada. Então, esse é um ponto que tem chamado a atenção de todo mundo na discussão aqui do subúrbio, porque a praia ou a maré, para a gente, é um lugar muito importante de sociabilidade, mas também de aquisição de renda, né? Então, durante a lua cheia, se pega muito marisco aqui, então isso é inaceitável, de fato, porque você vai ter uma quebra da sociabilidade de toda essa população. Então, muita gente vive de pesca, muita gente vive daquilo, da subsistência do subúrbio, que é o mar. Então, isso, só para vocês terem uma ideia, o impacto disso não foi avaliado. O impacto dessa dimensão. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham nas barracas à beira-mar, isso não foi avaliado. E outra coisa, quando eles souberam que a gente tinha essas preocupações e que foi feita uma carta e tal, para tentar reivindicar, eles começaram, a empresa começou a mandar pessoas percorrerem as praias do subúrbio para entrevistar. Então, eu acho que essa é a questão principal para a gente, essa perda do contato com o mar. Obrigado. A Vilma teve que sair aqui, mas obrigado. Obrigada, Zé. Nossa, muito importante a sua fala, porque não tinha ficado claro para nós o impacto no sentido de bloquear o acesso da população ao mar. Isso é muito grave, isso é inaceitável, de fato. Não tem nem como comentar isso. É inadmissível que se bloqueie o acesso da população ao mar. Eu vou... Pode falar. Porque, então, esse é um dos traços de apagamento do território que a gente está passando. Isso sem contar dos empreendimentos imobiliários, porque tem um conjunto de ações que chegaram assim, caíram do alto e a gente só viu o resultado. Áreas verdes que foram fechadas, vários espaços assim, e essa chegada do monotrilho parece que está conjugada com todo esse processo de invisibilização dessa população, que, inclusive, já está começando, eu acho que a gente está começando a ser empurrado para a região metropolitana, que é uma região super pobre e que a gente entende tem um processo de gentrificação, de expulsão, porque, por exemplo, se você paga 50 centavos por trem, você não vai poder pagar 4,50 no VLT e não vai poder levar, por exemplo, suas mercadorias dentro do VLT. Então, é um processo de gentrificação que está sendo orquestrado e que a gente só está recebendo essas demandas. Desculpa, obrigado. Não, foi muito esclarecedora a sua fala, eu agradeço muito. Eu queria passar a palavra, contrariando um pouco as nossas regras aqui, mas passar a palavra para a professora Bia Rufino, que vai fazer uma pergunta. Como a Bia foi a intermediadora entre mim e a Glória, foi a Bia que apresentou a professora Glória para mim, então eu vou abrir uma exceção e abrir a palavra para a Bia fazer a sua pergunta. Bia, por favor. Ana, agradeço, não sabia que eu estava sendo assim tão exceção, não gostaria de ser, mas eu queria parabenizar a organização do evento, né, a Ana, mas também parabenizar o Grupo da Glória, né, eu tive a oportunidade de estar lá em Salvador, conhecendo um pouco esse trabalho que a Glória faz, super potente,
de articular pesquisa e extensão, né, e fazendo isso uma forma, né, tanto de criar um conhecimento novo, né, e inovador no seu sentido metodológico e também naquilo que esse conhecimento ilumina. Tá? Eu queria perguntar levantar duas questões, acho que mais, também parabenizar o trabalho e essa articulação do pessoal das comunidades, né? Duas questões, assim, é interessante ver a retomada dessas discussões, dos processos de remoção, das ameaças, né? Algo que foi muito discutido há cerca de 8 anos atrás, mais ou menos, quando a gente estava na preparação dos grandes eventos, né? Eu queria um pouco entender, Glória, se há espécies de continuidade, né? Se parte dessa população já tinha se engajado de alguma forma, mesmo vocês como grupo, né? E o que aparece de novo, né? Nessa nova rodada, né? E quais são os desafios e os problemas novos? É até interessante discutir isso e problematizar, porque por mais que a gente esteja enfrentando um avanço do conservadorismo, né? Supostamente no governo da Bahia a gente teria ainda uma gestão progressista, e acho que também coloca a necessidade da gente problematizar esses governos, né? E o quanto se fez das infraestruturas algo como se fosse um grande consenso, portanto, apagando essas questões. E aí, é super interessante, acho que depois, uma questão para a gente depois discutir mais na frente, é super interessante como objeto de pesquisa, mas que mostra ser extremamente perverso a chegada desses investidores chineses num contexto de suposta crise e austeridade. Eles ampliam as obras e as construções, né? Dizendo muito um pouco da lógica chinesa de vir montar também construtoras. Eu queria um pouco, não sei se vocês têm dado trazer isso, porque um pouco que a gente está vendo pela chegada de outras empresas europeias, americanas, canadenses, muitas vezes é uma nova lógica, né? Talvez uma lógica mais financeira, em que vem se reduzindo os escopos, os projetos, quer dizer, simplificando a obra para tornar a estrutura mais lucrativa. E no caso da Bahia, a gente tem, de novo, a continuidade dessa ampliação das obras. Então, um pouco se o fator China, né, implica nesse viés mais desenvolvimentista. É isso. Obrigada. Espero depois, em outras oportunidades, continuar discutindo isso com você. Obrigada. Então, Glória, vou passar a palavra a você e já pedindo para, ao responder, a Bia, já ir também tecendo as suas considerações finais, depois eu vou fazer a palavra circular para todos fazerem o mesmo, pode ser? Pode ser, sim. Tá todo mundo me ouvindo? Nessa tarde de questões técnicas e informacionais. Dessa vez eu não consegui te ouvir, Glória. Agradeço as perguntas da Bia, prazer revê-la, Bia, mesmo que, né, perto, longe, e nesse contexto difícil, mas renovamos forças, estamos renovando forças. Bom, antes só de responder a Bia, tinha uma pergunta que a Ana fez também, que ficou sem resposta, que foi por que tem remoção, né, se o trilho já existe. Acho que inclusive essa pergunta, Ana, pode ser ainda mais ampliada, porque mesmo que a tecnologia do monotrilho ela seja super polêmica, vide inclusive os problemas, né, que São Paulo está passando, é uma tecnologia super pouco experimentada, mas dentre a publicidade que se tem do que seriam os seus aspectos positivos, seria justamente o fato dela precisar de uma faixa de domínio menor até do que a do trem convencional e do que a do VLT, por exemplo, né? E aí, mas na verdade, né, no que pese a falta de um detalhamento desses projetos, assim, esses projetos, eles são muito mais uma intenção do que realmente uma especificação desses desenhos urbanos, e muito menos a possibilidade de discutir isso, mas o que o governo, ele fala é que boa parte dessas desapropriações são, na verdade, nos acessos, né? Na necessidade de você abrir, porque hoje o trem, se eu não me engano, tem 10 estações, é isso, Gilson?
Zé, Vilma e Antônio, e o monotrilho ele estaria implantando 22 estações, né? Então você mais que dobraria. E aí, na criação dessas novas estações, você precisaria também abrir os acessos. Só que isso é colocado assim, né? Em nenhum, enfim, é curioso que até hoje a gente não teve uma audiência pública no que pesa a magnitude desse projeto, né? Então, os poucos espaços onde o governo apareceu para falar foram espaços convocados pelo Ministério Público, né, que está movendo o inquérito para discutir essas irregularidades. Mas quando eles mostram, né, essa demanda das estações, você não tem nenhum desenho de via que mostre, inclusive, que aquele é o trajeto mais adequado, etc. Então, tem desapropriações aí em terrenos particulares em torno disso, mas também tem um processo mesmo de remoção da população que está na faixa de domínio. Só que é bem incoerente, porque o monotrilho diz que ele só vai precisar de um espaço operacional em Piripiri, se não me engano, né? Aí dentre os 20 bairros do subúrbio que são cortados, e, ao mesmo tempo, não fica claro por que esses espaços eles precisariam ser desativados, né? Esses usos habitacionais, esses usos coletivos que estão lá consolidados, inclusive que conviveram com o trem, que tinha uma faixa de domínio maior, por que isso não poderia ser articulado e você pensar nas possibilidades de convivência disso, né? Mas só um pouco para te responder, mas tem aí esse indicativo de 366, né? Desapropriações não, remoções entre desapropriações e entre despossessão de população que está em área de domínio da ferrovia. E aí, indo para a pergunta de Bia, né? É interessante a gente pensar esse novo momento das remoções, ele está acontecendo, e eu acho que o subúrbio tem uma particularidade, né? Que os parceiros colocam, que tem professores da Escola de Verão que estão conduzindo frentes de pesquisas mais em torno disso, como a professora Thais Rosa, por exemplo, é que o subúrbio ele tem uma característica muito interessante, porque ele sempre foi um espaço de alteridade da cidade, né, sendo preterido em relação às centralidades elitizadas de Salvador, né, inicialmente o Centro Antigo, depois a centralidade do Guatemi e a Orla Atlântica. E aí ele é um território majoritariamente autoconstruído nesse processo histórico de Salvador. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, justamente o subúrbio, ele foi depositário de muitas remoções acontecidas nessas centralidades formais, né? Do Centro Antigo, da centralidade do Guatemi e da Orla. E aí, só para fazer uma conexão, por exemplo, no caso do Centro Histórico de Salvador, no programa de recuperação do Centro Histórico, né, que é conhecido por ter removido 4.000 pessoas para a implantação da máquina patrimonial do turismo, né, o subúrbio foi um dos grandes destinos dessa população. Então, tem uma relação, na verdade, entre esse subúrbio autoconstruído, né, por esses mundos heterogêneos que existem e se constituem, apesar dos esvaziamentos e das tentativas mesmo dessas lógicas modernizadoras de destruição, e eles também são, inclusive, esse lugar de destino dos processos de remoção que acontecem nas centralidades convencionais. E aí, se tem diferença, não tem diferença em relação às gestões, né? O que está acontecendo é que o governo sustenta uma visão, né, de que essa modernização ela vai melhorar a questão da mobilidade, mas essa consideração ela não leva em conta justamente o território onde aquela intervenção está incidindo. Então, pode ser até que na nova reestruturação metropolitana que esse projeto propõe, ele promova uma fluidez, mas uma fluidez de uma população que vai estar chegando no subúrbio a partir desses novos empreendimentos que o Zé falou, né, e dessa tendência de gentrificação,
de um solo também que é mais valorizado, mas justamente aquela população que habita lá há décadas, né, ela não tem espaço nesse projeto, né, de modernização. E aí o governo, né, o Rui Costa, o governo do PT, ele assume esse discurso fechado mesmo, né, de que o discurso dele é esse, de que está melhorando, inclusive esse debate trazido de crítica, de que podia ser o trem, é um debate apegado ao passado, e etc., de quem é contra a modernização, como se modernização fosse sinônimo de trazer melhoria, e é por isso que um pouco, na minha fala, eu quis problematizar um pouco essa questão dos sentidos dos processos de modernização em relação à conformação das cidades. Enfim, mas é nesse ponto que estamos. Em relação à China, já ia perdendo isso que você falou, é um pouco aquilo que a gente conversava lá no Inampur, né? A presença da China, ela se dá muito nessa crise das grandes construtoras. Antes, no governo Wagner mesmo, os primeiros governos do PT, eles tinham topado um projeto, né, que o pessoal da sociedade, trem de ferro, setores técnicos propunham de revitalização do trem na sua escala regional, porque hoje você tem um trecho que está interrompido, mas que é plenamente possível de ser reconectado. Aí depois tinha esse projeto do trem ser um VLT, mas já tinha problema, porque se defendia um VLT, né, com bitola métrica para conviver com o trem, e eles adotaram um padrão de bitola internacional que não seria possível essa convivência, e aí, finalmente, em 2019, quando eles abrem a licitação, depois da crise da Lava Jato, da crise das construtoras, a licitação da esvaziada, aparecem os chineses que nem aparecem, né? Tem indícios claros que o Bruno Dauster, o secretário da Casa Civil, que hoje está sendo investigado, que o Gilson comentou, ele foi vender a Bahia e a produção dessa infraestrutura na própria China, nesse processo de atração de investimentos, né? E aí, mas oficialmente a licitação deu esvaziada e só apareceu a BID disse que só tinha tecnologia, que era esperta no modal monotrilho. Isso criou uma mentira, a mentira de que VLT e monotrilho são a mesma coisa. O governo diz que ele está fazendo um VLT, né? Isso é um escândalo, assim, porque realmente o acúmulo de conhecimento que tem mostra não só que são modais diferentes, como tem inclusive setores técnicos que defendem que monotrilho nem é mesmo modal ferroviário, né? Tem toda uma controvérsia em torno dessa definição. E com um processo de endividamento do Estado muito maior, que eu acho que é algo também que precisa ser pensado enquanto agenda de pesquisa, né? Se tem uma justificativa de que você estaria flexibilizando a legislação, que a legislação hoje é muito morosa e etc., mas, na verdade, a gente está tendo um comprometimento nessa produção de infraestruturas de parte grande do fundo público e abrindo mesmo, desestruturando investimentos na promoção de direitos sociais, né? E o pior, fazendo isso com o discurso de que está promovendo a mobilidade, quando, na verdade, você está criando uma imobilidade de pelo menos 10 mil usuários por dia, né? O trem é usado por 10 mil usuários por dia, poderia ser mais, já foi mais utilizado, mas esse processo de sucateamento levou ele a esse esvaziamento, mas ainda assim é uma população muito significativa que usa o trem, mas que estaria tendo aí seus deslocamentos e, mais do que isso, seus agenciamentos coletivos de vida interditados. E sim, agradeço, terminando mesmo, como a Ana pediu, agradeço imensamente essa tarde, apesar dos problemas todos que a gente teve, foi uma pena, acho que pelo menos fica o registro dessa reflexão, né? E, independente disso, fiquei super feliz de estar aqui fazendo essa troca e essa reflexão, compartilhando essa tarde com vocês. Obrigada, especialmente a Ana, pelo convite. Glória, muito importante esse teu esclarecimento final. Eu já vou comentar, mas eu queria convidar o José e a Vilma, se eles tiverem ainda uns minutinhos, só para tecer os seus comentários finais, para a gente ir chegando no encerramento da sessão. José, tem condição de você? Oi, tem sim. Muito obrigado. É sempre desafiador falar. A Vilma teve que ir para casa, a gente está na casa da nossa sogra aqui,
aí a Vilma teve que ir para lá. É sempre desafiador falar dessas questões relacionadas ao trem, porque o trem, ele, de certo modo, ele é uma das esferas de pertença que nós temos aqui no subúrbio. Então, todo esse processo de sucateamento, de quebra, de trem que para, de sucateamento, ele vai, de certo modo, fragilizando, digamos assim, a mobilidade aqui, né? Então, estão sufocando os ônibus, o barco. Então, quer dizer, e poder discutir isso de mobilidade, Milton Santos já tinha estudado subúrbio em 1963 e publicado o Boletim Baiano de Geografia em 1965. Leiam esse boletim para vocês entenderem de que contexto a gente está falando, de que mobilidade a gente está falando, e é muito importante para nós não deixar essa história cair no esquecimento e enfrentar. Obrigado a todas, obrigado a todos, foi uma tarde maravilhosa. A nossa esperança é que essa ampliação desse debate possa chegar ao governo do Estado da Bahia, ao governo Rui Costa, à ACEDU, para que haja uma intervenção de revisão do projeto. E lembrando que a novidade no início do ano foi a alteração do prazo de concessão de 20 para 35 anos, fica igual a ponte, que também os chineses ganharam a licitação. Entendeu? E o preço que ficou de 2 bilhões para 2,5. Então, quer dizer, existe uma atitude de inverter o processo, né? De expulsar as pessoas que vieram no momento para a região litoral ferroviária, para agora serem expulsas, já parte da tarifa, que eles insistem na tarifa única. E aqueles que não puderem pagar o sistema, vai ser expulsa mesmo, né? Então, é isso aí que eu queria finalizar. Agradecer mais a oportunidade, acho que o debate é muito importante, essa coisa de ter ampliado essa situação para nível até internacional, ela cresceu muito, era inesperado que parte do governo, com certeza, a forma como eles vêm colocando, sem democracia, enganando até a imprensa, em VLT, motivo não é VLT, a questões financeiras, econômicas, irregularidades jurídicas que estão sendo debatidas. Muito obrigado a todos aí, e vamos em frente. Então é isso, eu agradeço a todos, do fundo do meu coração, eu estou muito feliz que a gente tenha conseguido realizar com sucesso a nossa sessão, mesmo com tantas intercorrências. Obrigada, gente.